Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Hugo e eu ajudo advogados a atuarem em juizados especiais sem cometer nenhum erro técnico que possa prejudicar o seu cliente. Essa é a minha missão já há alguns anos aqui e eu quero trazer para vocês hoje uma aula super aplicável, profunda, completa, sobre a gratuidade da justiça, tá? Eu já vou começar essa aula aqui desafiando vocês a encontrarem qualquer livro que vá trazer esse conhecimento aqui com essa densidade, com essa profundidade e tão auto-aplicável como essa daqui, tá? Você vai sair dessa aula aqui hoje sabendo tudo, como você vai pedir, quais são os efeitos, que momento, tudo sobre a gratuidade da justiça nos juizados. Para quem não me conhece, né, sou advogado, sou professor de prática jurídica e eu, por 10 anos, fui assessor de juiz em turma recursal de juizados, tá? É por isso que eu estou aqui trazendo para você conhecimento de quem conhece o juizado por dentro, tá? Passo a passo. Tudo que eu vou trazer aqui para você tem a ver com alguma questão, algum erro que eu já vi um advogado cometer na prática, tá? Enquanto eu era assessor. Ok? Vamos lá? Amigos, sobre a gratuidade da justiça nos juizados. A primeira coisa que muita gente se confunde é quanto à necessidade de requerer a gratuidade ou não, tá? E isso a gente vai tratar aqui também. Mas me permita começar com um cacuete de ex-concurseiro, tá? É o quê? Muita gente confunde, eu vejo petição até hoje, o advogado pede assim, assistência judiciária gratuita. Isso não faz nem sentido, sabe? Tá? Assim, assistência judiciária gratuita, quem dá é a Defensoria Pública, tá? Que é o quê? É fornecer um profissional do direito para acompanhar o cidadão, para acompanhar a parte que não tem condição de pagar um advogado, né? Isso é assistência judiciária gratuita. Então não confunde, tá? Não vai chamar de assistência judiciária gratuita. O que você diz em relação ao juizado é gratuidade da justiça, tá? A gratuidade da justiça envolve as custas processuais, tá? É isso aí que envolve a gratuidade da justiça. É isso que você pede quando você está no juizado, tá? E a gratuidade, inclusive, ela é o grande trunfo dos juizados, né? Os juizados, eles foram criados, né, como uma expressão do acesso à justiça, né? A gente tem pelo menos 3 ondas, né, de acesso à justiça. Então, vai lá, o acesso à justiça envolve a gratuidade, quando você remove do cidadão, né, a necessidade de pagar para ter acesso à justiça, você concede um amplo acesso à justiça, né? A justiça que antes só quem era rico, só quem tinha dinheiro, quem tinha posses, podia ter acesso à justiça, né? Agora, com a gratuidade da justiça, você amplia o acesso e a pessoa que não podia pagar por advogado, pelas custas, agora ela pode, né? E a gratuidade, ela é um grande trunfo do juizado, mas também sofre críticas severas, né? Há quem diga que no juizado você deveria cobrar agora para entrar, né? Qualquer valor, mas cobrar algum valor. E isso, na prática, né, isso seria uma grande ofensa ao princípio do acesso à justiça, sobretudo na forma em que o juizado foi pensado, mas na prática você vê realmente que alguns processos, eles se encaixam muito bem no conceito que se chama de aventura jurídica, que é a parte, olha, tem um direito
bem frouxo lá, né? Não tem nem certeza de que se sentiu aviltada, né? Mas ela, ó, não pago nada, eu vou ajuizar a ação. Isso acontece na prática, mas eu estive lá do outro lado, eu sei, tá? Não é uma quantidade expressiva de ações ao ponto de você querer taxar todo mundo para evitar, né, que uma parcela pequena de pessoas passe a pleitear, passe a fazer uso do judiciário como uma máquina de dinheiro, né? Vou aventurar, vou ajuizar essa ação aqui e ver no que é que dá, já que eu não pago nada. Né? Não acredito que essa seja a solução. Mas eu só quero falar para você saber que existe essa crítica. Tem gente que diz que, poxa, já que é de graça, né? Qualquer pessoa entra, às vezes nem se sentiu ofendida, nem teve um direito de fato vilipendiado e está aqui buscando uma coisa só para ver, só para aventurar realmente se o juiz vai dar uma indenização ou não. Acontece, tá? Mas não é a prática. Bom, mas tudo isso é para dizer para você que nos juizados, o primeiro grau é sempre gratuito. Sempre gratuito. Então, não importa se a parte é rica ou pobre. Não importa se é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Ninguém paga custas da petição inicial ou da queixa, né? Se a parte vai sozinha, né? Prestar queixa lá no balcão do juizado. Dali até a sentença, até os embargos em face da sentença, para ser mais rigoroso, até ali não há custas, em nenhuma hipótese, tá? Exceto como sanção. A gente fala disso mais tarde, tá? Mas no primeiro grau não tem custas. Então, se você tem um cliente que é médico, engenheiro, né, um outro colega advogado, enfim, não importa. Não importa o quanto ele ganha, o primeiro grau é sempre gratuito. Hugo, e você falou que a pessoa jurídica também? Sim, a pessoa jurídica, tá? O problema é, no primeiro grau, nos juizados, são poucas as pessoas jurídicas que podem ajuizar a ação, tá? Que podem ser autoras. Mas, inclusive na condição de ré, grandes empresas, tá? Com faturamentos milionários, não pagam custas até ali a sentença, exceto, né, como sanção. Então, multa por litigância de má-fé, né, e as custas lá incluídas, aí sim, mas em regra, num processo comum, regular, normal, ninguém paga custas até a sentença. E essa informação é importante porque muita gente bate a cabeça. Eu já falei para vocês aqui que a maioria dos erros de quem atua em juizado tem origem na tentativa do advogado de aplicar o CPC no rito do juizado, no procedimento do juizado. Tá? Isso aí é a origem da maioria dos erros, tá? De quem está militando nos juizados. Até erro que o advogado comete e não sabe, não percebe, só vai descobrir algum tempo depois, quando não tem mais jeito, né? E pedir a gratuidade da justiça no primeiro grau é um deles. O camarada, ele pega um modelo de petição inicial que é adaptado, que é próprio do procedimento comum. E aí ele quer usar aquele modelo no juizado. O resultado tem lá o pedido já de gratuidade da justiça, já no início da ação, na petição inicial. Ele acha que deve manter aquele pedido ali, já está no modelo, né? Eu vou usar e tal. Ele quer adaptar o modelo ao juizado, mas não sabe exatamente o que fazer. Pronto, resultado é que o juiz, normalmente, nesse caso, são duas as respostas comuns, tá? Ou o juiz vai ignorar completamente o seu pedido de gratuidade nessa fase, na petição inicial ou na contestação,
ou ele vai ignorar a maioria dos casos, na verdade, ou o juiz ele vai indeferir a gratuidade. Por que ele indefere? Porque não há custas a dispensar, todas já foram dispensadas. Não faz sentido você pedir gratuidade de algo que já é gratuito universalmente. Tá? Não tem, ninguém paga custas no primeiro grau. Não é necessário você pedir a gratuidade, porque ela já, por lei, ela alcança a todos. Percebe? Então, o advogado mais afoito, né, que ele, primeiro equívoco dele foi manter o pedido de gratuidade no modelão que estava dele lá, que ele usou para ajuizar a ação. E o segundo é, quando o juiz se omite em relação àquele requerimento, ou, inclusive, indefere, o advogado afoito ele quer recorrer dessa decisão. Aí ele quer saber como é que ele faz para atacar aquela decisão, se é agravo, se é mandado de segurança, se é recurso nominado e tal. E, na verdade, não é para fazer nada. Porque esse indeferimento ou essa omissão do juiz nessa fase não quer dizer absolutamente nada, não há qualquer prejuízo para o seu cliente com essa decisão, tá? Não há prejuízo. O momento ideal de você pedir a gratuidade, de você requerer a gratuidade, é justamente quando se encerra a atividade no primeiro grau. Quando você vai acessar o segundo grau, a turma recursal, portanto, aí sim é o seu momento de requerer a gratuidade. Tá? Esse é o momento. Não antes. Ok? Agora, uma questão também que você não pode errar muita gente faz isso. E eu acho engraçado. Deveria falar mais adiante, mas deixa eu falar logo antes que eu esqueça. Muita gente quer fazer o seguinte: recorre, paga as custas e requer a gratuidade. Ora, são atos incompatíveis. Pagar as custas e requerer a gratuidade. Tá? O juiz pode até deferir a gratuidade para os atos seguintes. Mas aquilo que você já pagou, já está pago. Tá? Então, não cometa esse equívoco de requerer a gratuidade já tendo recolhido as custas. Tá? Aí o ato já está completo. Tá? Você não vai conseguir pedir esse dinheiro de volta não, tá? Só para deixar bem claro aqui para vocês. Mas vamos lá. Né? A gente já falou aqui que no primeiro grau não há necessidade de você requerer a gratuidade, não confundir assistência judiciária gratuita com gratuidade da justiça, tá? Ó, na prática, todo mundo fala assim, mas eu sou chato, tá? Eu sou chato. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Não confunda. Então, vamos lá. De que modo você vai pedir? Aliás, antes disso, o primeiro grau, né, não tem custas, eu já falei, e você entende até por quê. Por que aqui no segundo grau tem custas? Porque a intenção do legislador é justamente que a coisa acabe ou em acordo ou no máximo na sentença. Essa era a intenção do legislador. Por quê? A ideia é que o processo de juizado seja realmente rápido, célere. Aí o processo, né, quanto menos etapas ele tem, mais rápido ele é. Então, o legislador ele quer dificultar o acesso ao segundo grau, o acesso ao recurso. Né? Perceba que toda a barreira, né, financeira que foi removida no primeiro grau, ela volta no segundo grau, caso a parte queira recorrer, justamente como um filtro mesmo, porque só vai recorrer, em tese, quem de fato está seguro de que o seu direito não foi atendido com aquela decisão, com a sentença. Percebe? Essa é a intenção, de dificultar, né? Trazer um certo, um filtro mesmo, uma barreira para quem pretende recorrer nos juizados. Então, a gente vai chegar nesse ponto também, né? Das custas que são devidas e tal. Mas
perceba que você só vai requerer a gratuidade caso recorra. Caso recorra. E por que é importante, né, você ter esse conhecimento? Porque, não sei, né, em que estágio de desenvolvimento profissional na advocacia vocês estão, mas vocês, né, quem é mais experiente aí sabe que para o cliente é a mesma coisa. Custas, honorários contratuais, o que ele vai pagar para você, o que ele vai pagar para outra parte, o que ele vai pagar no processo, é tudo custo que envolve o processo, tá? Para ele, tá tudo junto. Então, se você domina essa parte de, eu vou recorrer, vou aqui requerer a gratuidade para o cliente, eu faço assim, eu faço assado. Por que isso é importante? Porque você elimina do cliente esse custo, tá? E aí, até você, se você for um pouco mais habilidoso, você vai ficar mais fácil para você cobrar os seus honorários, percebe? Ele já não teve aquele peso das custas lá no processo. Então, como para o cliente é meio que tudo a mesma coisa, se você remove dele esse peso de pagar as custas e os honorários, eventualmente, de sucumbência da outra parte, você tem esse trunfo aí na hora de precificar também os seus honorários, tá? E mais, né? Você precisa saber requerer adequadamente para não prejudicar seu cliente também. Se você pedir errado, eu vou mostrar aqui, né? Você vai causar um prejuízo para ele. Às vezes, teve um colega, inclusive, que teve que assumir, né, essas custas. Eu vou contar para vocês nessa aula aqui ainda o que foi que aconteceu que levou ele a pagar essas custas. Mas na prática, como é que você pede? É o seguinte, seu processo vai caminhar o primeiro grau até a sentença tranquilamente, sem qualquer obstáculo, tá? E aí, inconformado com a sentença, você vai recorrer. É nesse momento que você vai, na petição do recurso, requerer a gratuidade da justiça. Não antes disso, tá? É na petição do recurso. Hugo, mas espera aí. Como é que eu vou requerer a gratuidade da justiça só no recurso, se a lei fala que depois que eu interponho o recurso, eu tenho 48 horas para comprovar o recolhimento das custas? Como é que vai ficar esse prazo aí? Vou tirar esse peso dos seus ombros agora, tá? Inclusive, o próprio CPC também fala assim, você vai interpor o recurso, você vai protocolar o recurso, você vai abrir um tópico dizendo, olha, deixo de recolher as custas porque a parte é beneficiária da gratuidade da justiça. Tá? E aí você vai abrir um tópico nas razões de recurso lá, afirmando, olha, a parte se afirma pobre, blá, blá, blá. Tudo aquilo que você já sabe, né? Mas, enfim, é só para acrescentar aqui. Mas você deve abrir um tópico tanto para explicar que deixou de recolher as custas, quanto para, de fato, requerer a gratuidade da justiça. Tá? E aí, agora, a bola está com o juiz. Seu prazo para, eventualmente, se for necessário, recolher as custas, não contou ainda, não começou a correr ainda. Tá? Você apresenta o recurso e espera. Tá? O recurso, então, o juiz do juizado ainda vai receber aquele recurso, vai analisar, vai ver que tem um pedido de gratuidade. Desculpe. Vai ver que tem um pedido de gratuidade ali e, finalmente, ele vai analisar. Temos, basicamente, 3 hipóteses aqui, né? O juiz ele vai deferir a gratuidade imediatamente. Se ele defere imediatamente a gratuidade, e normalmente esse é o padrão, sobretudo sendo pessoa física, tá? Recorrente. Ele vai intimar a outra parte para apresentar as contrarrazões. Ponto. Às vezes, repare bem, o juiz ele nem defere expressamente a gratuidade, não. Às vezes você vai ver que o despacho está lá,
recebo o recurso inominado, intime-se a outra parte, a parte recorrida, para apresentar contrarrazões, se assim quiser. E não falou nada sobre a gratuidade. Isso é o que a gente entende como deferimento tácito da gratuidade da justiça. Porque o juiz ele vai receber lá as contrarrazões e vai mandar o processo para a turma recursal. Isso aí quer dizer que, tacitamente, o juiz deferiu a gratuidade, tá? Então, já vi muito recorrido, né, dizer nas contrarrazões, dizer depois que o processo sobe para a turma recursal, às vezes na sustentação oral, falar, olha, tem uma questão preliminar aqui, porque a gratuidade não foi deferida pelo juiz lá do juizado. Não, foi deferida tacitamente. Por quê? Olha, se o juiz, você pediu gratuidade, não recolheu as custas, o juiz do juizado analisou seu processo, recebeu, mandou intimar a outra parte e mandou o processo para a turma recursal. É o deferimento tácito, tá? Acontece. Mas na maioria das vezes o juiz expressamente, né, no despacho lá, ele defere a gratuidade, determina a intimação da outra parte para que ela se manifeste, apresente suas contrarrazões e daí determina a subida do recurso para a turma recursal. Tá? A primeira hipótese é essa. A segunda hipótese é o juiz simplesmente indeferir a gratuidade. Ele, olha, não tem perfil de pobre aqui, não. Está discutindo aqui a compra de um automóvel de luxo, uma passagem aérea internacional, classe executiva, viagem de férias com a família toda. Não faz sentido, né, deferir a gratuidade para essa pessoa aqui. Indefiro, aí o juiz, no mesmo despacho em que ele indefere a gratuidade, ele deve obrigatoriamente conceder prazo para você recolher as custas. Percebe? É por isso que você não precisa se preocupar, né? A gratuidade não foi deferida, não tinha sido deferida ainda, você recorreu e a bola estava com o juiz. Enquanto o juiz não se manifesta quanto ao seu requerimento de gratuidade, você não precisa se preocupar com o recolhimento das custas. O juiz, se indeferir o seu pedido, ele é obrigado a conceder o prazo de 48 horas, que é o prazo de lei, para você recolher o preparo. Percebe? Tranquilo aí? A terceira hipótese é justamente o juiz ficar na dúvida. Ele, não sei, parece, mas não parece, preciso de mais documentos, preciso de mais dados para analisar se a parte merece ou não a gratuidade da justiça. Tá? Eu sei que a declaração de que a parte não tem condição de pagar as custas estabelece uma presunção de veracidade, mas é uma presunção relativa. O juiz, se ele tiver algum indício no processo que leve ele a ter dúvida, ele pode, sim, de ofício, inclusive, converter o julgamento em diligência até na turma recursal e exigir que a parte demonstre, junte mais documentos, traga todos os elementos que puder para demonstrar que, de fato, não tem condição de pagar as custas. Tá? Isso aí é muito comum, é tranquilo, tá? Devido, não tem qualquer irregularidade nesse procedimento. Mas você deve saber que tem essas três possibilidades, tá? Ou o juiz vai deferir logo a gratuidade, ou ele vai indeferir a gratuidade e conceder prazo para você pagar as custas, desculpe, ou, se ele ficar na dúvida, ele vai dar prazo para você apresentar documentos, aí sim ele analisa e aí ele segue o mesmo fluxo que eu falei antes. Se ele deferir, o processo sobe, se ele indeferir, ele concede prazo para você, dessa vez, pagar, recolher as custas, tá? Esse é o panorama aqui. Mas isso está ainda o processo no juizado, ou seja, ainda no primeiro grau, quem primeiro recebe o recurso é o juiz do juizado, só depois ele manda para a turma recursal, que é o segundo grau. Mas quando o processo chega no segundo grau, o juiz relator, lá na turma recursal, vai analisar tudo isso de novo,
tá? Tudo isso de novo. E aqui cabe um comentário, né? Porque o CPC de 2015 mudou essa dinâmica, né? Na apelação, por exemplo, o juiz não tem que ficar verificando se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade, não. Ele manda o processo para o tribunal que se vire lá. Ponto. Mas nos juizados ainda há a dupla verificação da admissibilidade do recurso. O que é que isso influi? Né? O que é que isso interfere? Você tem que ter o juiz do juizado, ele vai verificar se o advogado que subscreve, que assina a petição de recurso, se ele tem procuração nos autos, né? se ele tem poderes para isso, vai verificar se o recurso é tempestivo, se o recurso está preparado, ou seja, se as custas foram pagas, se as custas foram pagas na sua totalidade e se elas foram pagas no prazo. No juizado, isso tem um especial relevo, porque você tem um prazo para comprovar o recolhimento do preparo. Não necessariamente você precisa ter recolhido junto com o recurso. E, além disso, também o pedido de gratuidade, ele é verificado lá pelo juiz do juizado. E essa verificação, ela é novamente feita na turma recursal. Novamente, o juiz do juizado verifica tudo isso, a regularidade formal do recurso, e o juiz lá da turma recursal, o relator, sobretudo, é quem vai verificar isso aí. Olha, está preparado, está tempestivo, o advogado tem procuração, todas as formalidades deverão ser analisadas novamente pelo juiz na turma recursal, tá? Então, é comum que a gratuidade ela seja deferida no primeiro grau e seja revogada lá na turma recursal. É comum que isso aconteça, tá? E não tem nada de errado nisso, não, tá? Aí você precisa saber impugnar essa decisão, eventualmente, se for possível. Mas, na prática, é isso que acontece. O juiz do juizado verifica a gratuidade, se ele estiver convencido, ele defere, manda para a turma recursal, e a turma recursal vai verificar isso novamente, e aí ela pode seguir exatamente o mesmo fluxo que eu comentei aqui para você, que acontece lá no juizado. Quando sobe para a turma recursal, a mesma coisa pode acontecer. O relator deferir de plano a gratuidade, então o processo vai entrar no fluxo de julgamento, ou seja, vai entrar na pauta, né, as partes serão intimadas para os advogados, né, para afirmar se querem fazer sustentação oral ou não, tá? E, enfim, tudo normal. Mas o juiz pode, por exemplo, ter dúvida e aí intimar, olha, me traga mais documentos, eu quero verificar isso aqui direitinho para ter certeza se a parte tem direito ou não à gratuidade. E, por fim, o juiz pode simplesmente dizer, olha, não é caso de gratuidade, embora o juiz lá do juizado tenha entendido que é caso de gratuidade, aqui na turma recursal eu entendo que não é caso de gratuidade e ponto. Ponto. Acabou. Ele não vai julgar esse recurso nominado. Tá? Ele vai dar prazo, aliás, para a parte recolher o preparo, e se não recolher, recurso é deserto. Tá? Ricardo, eu tinha começado há um tempinho quando você chegou, viu? Eu comecei pontualmente às 3 horas. E você perguntou aqui exatamente isso, né? Na petição inicial, não precisa pedir a gratuidade. Não faz nem sentido você pedir a gratuidade, Ricardo. É necessário pedir apenas no recurso, tá? E aí, Ricardo, 2 questões. Foi bom você ter perguntado, porque eu ia pular. 2 questões importantes. Primeira questão é que, na prática, né, você não vai pedir a gratuidade nem na inicial, nem na contestação, não faz nenhum sentido, né? E muita gente pergunta, e o recorrido? Quando é que o recorrido deve requerer a gratuidade da justiça? E a minha resposta é nunca. O recorrido não vai pedir gratuidade nunca. Por quê? Porque o recorrido não
não tem previsão na Lei 9.099 de pagamento de custas ou honorários pelo recorrido. Nos juizados, só quem paga custas, eventualmente, é o recorrente vencido. Esse é quem paga as custas, tá? A parte que recorre, que não tem razão no seu recurso, ela paga as custas, se não for beneficiária da gratuidade. Percebe? O recorrido, não há previsão na Lei 9.099 de que ele vá pagar custas em qualquer situação. Tá? E aí eu volto. A única hipótese, né, é tudo que eu falar aqui se aplica às custas normais, tá, gente? Quando é uma sanção, né, por exemplo, o autor que não comparece à audiência, ele, como sanção, ele paga as custas do processo. Tá? O autor, desculpe, a parte litigante de má-fé, ela paga multa, custas, honorários do processo. Mas isso é como sanção. E aí, ó, não adianta nem pedir gratuidade, porque a gratuidade da justiça não alcança sanção. Tá? Sanção é sanção. A gratuidade da justiça não é perdão para uma irregularidade que você cometa no processo. Não é perdão para uma sanção que você deveria cumprir. Percebe? Então, o autor que não comparece à audiência, consequência comum, está lá na lei, extinção do processo sem resolução do mérito e condenação ao pagamento das custas do processo. Tá? E aí não adianta ser beneficiário da gratuidade, não adianta nada. Tá? Então, é bom que você saiba essa exceção. Tá? Mas, já comentando o recurso, já chegando na turma recursal, uma outra questão muito importante é o juiz, mesmo que você tenha certeza que o seu cliente é beneficiário da gratuidade, vai acontecer em algum momento de o juiz indeferir a gratuidade e não vai ter jeito. Não vai ter jeito, tá? Você vai juntar documentos, o juiz não vai se convencer e ele vai falar o seguinte: indefiro a gratuidade da justiça, intime-se a parte recorrente para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, sob pena de deserção do recurso. Perceba bem. Tá? Seu cliente é pobre mesmo. Tá? Ele não tem condição de pagar aquelas custas, digamos. Tá? Mas o juiz simplesmente ele está intransigente com isso. Ele não vai deferir as custas. Só que já era, na verdade, uma tentativa sua só de majorar a indenização por dano moral. Né? O dano moral ali foi 5 mil, você queria 10 e tal. Então você, vou recorrer e vou pedir a gratuidade. Se a gratuidade não for deferida, eu vou desistir, vou deixar para lá. Você pode fazer isso, mas você tem que ter muita atenção por conta de uma sucessão de entendimentos que pode, no fim das contas, prejudicar o seu cliente demais, tá? Olha só. Para dar um exemplo, eu vou contar exatamente a história de um colega que estava me consultando no direct. Ele me mandou uma mensagem, uma pergunta. Na verdade, ele já estava contando a história dele, porque já não tinha mais jeito, né? Ele queria... Enfim, ele queria saber se tinha alguma saída para essa questão, mas não tinha jeito, tá? Não tinha jeito. O que aconteceu foi o seguinte. Ele pediu a gratuidade da justiça, o juiz do juizado deferiu, intimou o recorrido juntou as contrarrazões e o processo foi para a turma recursal. Na turma recursal, o juiz relator, ele simplesmente intimou, intime-se a parte para trazer mais documentos. Eu não estou convencido de que a parte é merecedora da gratuidade. Ele juntou documentos. O juiz não se convenceu,
revogou a gratuidade e deu prazo para o cliente dele recolher as custas do processo sob pena de deserção. O que foi que fez esse colega? Ele simplesmente silenciou. Ele, eu já tinha juntado os documentos e o juiz indeferiu a gratuidade. Aí eu pensei, então eu vou abandonar o recurso lá, né? O cliente não vai pagar mesmo, o cliente não tem condição de pagar as custas, então eu vou abandonar o recurso. Ou seja, o advogado não atendeu à intimação do juiz. Sabe qual foi a consequência? O juiz tinha intimado ele para comprovar o recolhimento do preparo sob pena de deserção. Ele não comprovou o recolhimento do preparo e deixou o processo correr. Consequência foi, o processo foi levado a julgamento, foi declarado deserto e o cliente dele foi condenado a pagar as custas e os honorários do recurso. Porque perceba, o processo, o recurso, ele foi julgado. Ele foi julgado. A gratuidade foi indeferida e o processo foi julgado. Então, o advogado, diante da informação de que o cliente dele não tinha condição de pagar as custas, ele abandonou o recurso e a consequência é que o cliente dele foi condenado a pagar as custas. Tá? Então, preste atenção em como é que você resolve esse imbróglio. Como é que você resolve isso? Imagina só, você está com um cliente, ele confiou em você, o processo dele está aí correndo, e aí lá para as tantas, você fala, vamos precisar recorrer e tal, tá aqui as custas, etc., meus honorários, vamos recorrer, mas não se preocupe não que eu vou pedir a gratuidade da justiça, vai ser deferida e a gente vai seguir. E aí o cliente já antecipou. Doutor, é bom que seja de graça mesmo porque eu não tenho condição de pagar. Ok. Aí lá para as tantas, o juiz indefere a gratuidade, você vira para o seu cliente e fala, o juiz indeferiu a gratuidade, está irredutível em relação a isso. Você tem condição de pagar as custas? Não, doutor, não tenho condição nenhuma de pagar as custas, vamos deixar isso para lá. Aí você, advogado, faz o quê? Deixa para lá, literalmente, o recurso. A consequência disso é que o recurso vai ser julgado, vai ser declarado deserto e seu cliente vai ser condenado a pagar essas custas. Não tem gratuidade mais, não tem mais chance de você pedir. Percebe? Então, você precisa saber como é que você faz, né? Porque assim você vai ter um cliente revoltado com você em algum tempo. Quando ele receber essa intimação aí para pagar as custas, como é que você conta isso? Então, vamos lá. Primeiro, por que é que isso acontece? Né? O juiz, ele indefere a gratuidade e manda você pagar as custas. Você não paga, ele leva o recurso a julgamento e condena a pagar as custas. O que é que existe um enunciado, assim, bem tranquilo, tá? Enunciado sem grande polêmica do FONAGE, que estabelece que o não conhecimento do recurso também resulta na condenação do recorrente a pagar as custas e os honorários. Tá? O não conhecimento do recurso. Então, você está lá com seu recurso lá, você pediu a gratuidade, o juiz indeferiu. Indeferida a gratuidade, ele manda você pagar as custas. Você não paga as custas, o recurso é deserto. Recurso deserto é motivo de não conhecimento do recurso e por isso você vai pagar as custas. Tá? Então, para solucionar isso aí, quando o juiz indefere a gratuidade, você deve, ato contínuo, desistir do recurso. Você não vai deixar o seu processo lá rolando. Você não vai deixar... Não, vou abandonar então, porque o juiz me intimou para pagar as custas, meu cliente não tem condição de pagar, então eu vou
abandonar o recurso e deixar para lá. O deixar para lá resulta no pagamento das custas que o seu cliente não podia pagar. Tá? Então, antes disso, antes do recurso ser levado a julgamento, no julgamento em que seria reconhecida essa deserção e, portanto, seu cliente seria condenado a pagar as custas, antes disso, logo quando o juiz indefere a gratuidade, você, ato contínuo, já, olha, requer a desistência do recurso. É a forma que você tem de não causar um prejuízo para o seu cliente. Porque esse colega que fez exatamente isso, o cliente dele foi condenado a pagar R$900, quase R$1.000, na verdade, de custas. Tá? Então, fica atento aí, tá? Fique atento a esse detalhe que muda tudo. Muda tudo e é, assim, uma situação que não tem jeito, viu? Não tem como voltar atrás. Eu fico falando aqui, eu falo com muitos de vocês pelo direct, né? Vamos lá, ó. Quem tá aqui que eu falei no direct nos últimos dias? Ricardo, que é aluno, querido aluno, seja bem-vindo, Ricardo, de novo. Enfim, tem uma galera aqui, Luciana, tem um pessoal que eu converso no direct. E o pessoal, às vezes, acha que eu sou um milagreiro, né? Doutora Jocimara também já falei no direct. E algumas pessoas acham que eu sou milagreiro, né? Olha, eu tô com um problema aqui que eu não consigo solucionar, o que é que faz? Tem coisa que não tem mais o que fazer, tá? É por isso que eu falo, ó, caminha comigo, me segue aqui, vai ficando comigo aqui, me segue o máximo que você quiser, participe do mini curso, porque a minha missão é evitar que você erre antes de você errar, tá? A minha missão é essa. Depois que você erra, normalmente não tem mais jeito. Foi o caso do colega. O prejuízo já estava feito, a cliente já estava condenada a pagar as custas e não tinha mais o que fazer. Transitou em julgado a decisão. Tá? Ticiana é nova aqui, seja bem-vinda, Ticiana, e já convido você para participar do mini curso de prática em juizados, que vai acontecer a partir do dia 10, tá? Gratuito, pode mandar aí, pode fazer a sua inscrição no link que está na minha bio, tá? Nádia fala, boa tarde, você não é milagreiro, só nos orienta, nos dá muitas dicas para não errar no processo dos juizados. Parabéns. Obrigado, Nádia, obrigado, fico muito feliz. Bianca, claro, Bianca, a gente fala tanto pelo direct. Gente, uma pausa aqui, deixa eu ver. Que mais? Ticiane fala, certamente participarei. Ticiane, link tá na bio, tá? Só não sai agora não, para não perder a aula, mas daqui a pouco você já se inscreve, tá? Ricardo fala, queria ter conhecido o seu curso antes. É maravilhoso. Ricardo, meu amigo, obrigado aí por esse depoimento. Ricardo, querido aluno do meu treinamento completo de prática em juizados. Espero que você esteja gostando, Ricardo. E, Ricardo, notícia aqui de última mão, cara, e isso é segredo. Vamos fingir que é segredo nosso, tá? Tem outras pessoas vendo aí, mas é segredo nosso. Eu vou incluir lá, eu conversei com uma grande parceira, eu vou incluir lá na plataforma de aulas de prospecção de cliente, cara. Isso vai, eu acredito que isso vai mudar o jogo dos meus alunos, viu? Eu acho que isso vai mudar o jogo. Você dominar a prática em juizados é muito bom, né? Mas você saber conquistar clientes no dia a dia, para você finalmente poder viver da sua paixão, isso, amigo, vai mudar, viu? Eu vou incluir essas aulas em breve lá. Em breve. Ricardo fala aqui, valeu a pena cada centavo. Está muito barato pela qualidade. Ô, amigo, obrigado. Fico muito, muito feliz.
Cara, e de fato, já era para eu ter aumentado esse preço, mas eu fico pensando eu preciso alcançar mais pessoas, tá? Eu não quero que ele seja tão caro que quem precisa não consiga fazer o treinamento, tá? Nádia RT Vilas Boas, verdade, Ricardo. Valeu, gente, obrigado. Vamos lá, o que mais eu tenho para falar sobre a gratuidade, a forma que você deve pedir ali, tal. Bom, uma outra questão, né? Curso Top 1000. Gente, o pessoal que está falando aí são meus alunos do meu treinamento completo de prática em juizados. E eu quero antecipar para vocês aqui que no dia 17 eu vou abrir algumas poucas vagas a mais para esse curso, tá? Alex também, né? Alex Torres, acho que é Alex Torres, Alexandre Torres, acho que é um grande aluno também. E, ó, quem quiser, vale a pena. Mas participe primeiro do curso gratuito. Eu tenho certeza que só esse curso já vai colocar você num patamar muito mais elevado da advocacia, tá? E aí você toma a sua decisão, mas já fique atento que no dia 17 você vai ter a chance de participar do meu treinamento completo. Tá junto comigo mesmo. Todo dia eu estou postando nos stories aqui resultados de alunos meus. Gente que conseguiu alvará de 40 mil reais, 53 mil reais, conseguiu fazer acordo, enfim, né, em situações em que a execução já estava difícil, já estava desacreditada, inclusive, e eles conseguiram levar adiante. Né, e eu fico muito feliz de ter colaborado um pouquinho com o resultado de cada um deles. Tá? Então, se você quiser se juntar a gente, participe do mini curso para você ter uma ideia do que espera, né, por você lá dentro com a gente e depois se prepare para o dia 17, tá? Alex fez uma pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta fora do tema. A execução provisória das astrentes é feita em autos apartados por dependência ou dentro do próprio processo em que foi concedida a liminar? Já vi das duas formas na prática, viu? Viu, Alex? Já vi na prática das duas formas. O ideal é ser feito nos próprios autos, logo depois ali da sentença, tá? Existe uma polêmica, viu? As astrentes, elas podem ser objeto de execução provisória, isso aí não tem nenhuma dúvida, tá? O que quer dizer a execução provisória? Qual é a consequência de ser provisória? A consequência é que a execução ela vai só até a penhora, né? Só até os atos de constrição. Os atos de expropriação, né, não devem ser praticados até esse momento, em se tratando de execução provisória. Então, acontece a penhora, o valor fica lá, só vai ser entregue ao credor após o trânsito em julgado. Então, na prática, a execução provisória, ela tem um efeito psicológico. Ela não tem um efeito muito prático, sobretudo para o credor, tá? Ele não recebe esse dinheiro, mas o devedor, quando ele recebe essa penhora, aí pesou no bolso. Aquele dinheiro não vai para o autor, para o exequente, mas já saiu da esfera de controle do devedor. Então, a execução provisória, ela tem um papel aí de coagir realmente o devedor a cumprir a obrigação, né? Mas muita gente fica afoita achando que vai poder colocar as mãos naquele dinheiro. Não pode. O valor só vai ser destinado ao autor, ao exequente, após o trânsito em julgado. Tá? Mas sobre a possibilidade de execução provisória, existe uma polêmica que fala o seguinte: uma parte diz que a
multa fixada na liminar, ela deve ser confirmada na sentença, e há um grupo que diz que não precisa mais, porque o CPC já não fala mais isso. Mas, na prática, eu vejo prevalecer o entendimento de que a liminar, para ser objeto de execução provisória, a multa fixada na liminar, ela deve ser confirmada na sentença, tá? Deve ser confirmada. Mas, assim, só faça isso se for como intuito de pressionar mais o réu que ainda não cumpriu a decisão, tá? Porque o seu cliente não vai poder levantar esse valor. Mas um detalhe que eu não posso deixar de trazer para vocês é que a pessoa jurídica, ela também pode ser beneficiária da gratuidade da justiça, tá? A pessoa jurídica também pode. Mas, ao contrário da pessoa física, não existe a presunção de veracidade da declaração de que não pode pagar as custas. Então, a pessoa jurídica, para ser beneficiária da gratuidade, ela obrigatoriamente, ela vai ter que provar que não pode pagar. Não basta afirmar. E mais, decisão tranquila do STJ. Mesmo a pessoa jurídica em recuperação judicial, ou seja, ela está em dificuldade financeira. Mesmo a pessoa jurídica em recuperação judicial, ela não pode, ela não goza da presunção de que não pode pagar as custas. Essa também tem que provar que não tem condição de pagar, tá? Não basta afirmar, não basta juntar lá o deferimento da recuperação judicial, nada disso é suficiente. Deve ser provada, inclusive se for uma pessoa em recuperação judicial, tá? Sim, Ricardo. Bela pergunta. Ricardo pergunta: tem como saber o valor das custas antes do recurso? Sim, você deve saber, Ricardo. Isso aí é objeto para outra aula completa, viu, Ricardo? E você tem isso lá dentro do curso. O que acontece? Você não tem a chance de complementar o preparo do recurso nominado nos juizados, tá? Você não tem essa chance. Falei disso essa semana ainda, não sei se foi na aula passada ou na anterior, tá? Nos juizados, o recurso nominado, o preparo do recurso nominado, inclui todas as despesas, inclusive as que foram dispensadas no primeiro grau. Então, a tramitação do processo da petição inicial até a sentença, as intimações por carta, por oficial de justiça, litisconsórcio, digitalização de documentos em audiência, tudo isso gera custas e você precisa conhecer a tabela de custas do seu estado, Ricardo, para daí saber, para daí ter certeza do valor devido, tá? Como é que funciona? Você tem que conhecer, Ricardo, no site do tribunal do seu estado, tá? Do Tribunal de Justiça do seu estado. Vai ter lá a tabela de custas. Você tem que ler essa tabela de custas, tá? Aqui na Bahia, inclusive, tem um documento auxiliar, que é o Manual de Recolhimento das Custas, está lá no Projude, no site do Projude tem, que fala passo a passo tudo que você vai fazer para recolher as custas. Mas eu não tenho como falar aqui, Ricardo, todas as custas que você vai recolher, porque cada estado tem uma tabela diferente, tá? Alex, um alerta para você, viu? Tem esse link lá no Projude, né? Não sabia que você era da Bahia. Tem esse link lá no Projude, mas até onde eu soube, e eu estava conversando com o pessoal de lá do tribunal, tá? Foi um servidor de lá que me falou. Esse link, ele não está 100% correto ainda, viu, amigo? Então, muito cuidado com esse relatório aí.
o mais seguro, pega esse relatório para ser um guia a mais, mas o mais seguro pega a tabela de custas, leia toda, tá? Para você se familiarizar. Então você vai, já que você é da Bahia, você já sabe, porque cada estado tem valores diferentes, tem atos diferentes, tá? Mas na prática é o seguinte: a tramitação do processo, essa guia o nome é causas em geral, tá? A tramitação do processo no primeiro grau. Aí você vai ter as intimações por oficial de justiça, tem lá ato praticado por oficial de justiça. Intimação por carta, por AR, é o valor do AR. Que mais? Litisconsórcio, né? Cada litisconsórcio conta e tem custas próprias para isso. Digitalização de documentos também conta. A intimação, inclusive, eletrônica, ela conta custas, tem isso lá, tá? Mas, para ficar seguro para todo mundo, pega a tabela de custas do seu estado, leia ela toda, e depois você vai, ato por ato, página por página do seu processo. É um porre mesmo, não é gostosinho de fazer isso, mas é o jeito, tá? Pega página por página, evento por evento do seu processo, para olhar o que foi que aconteceu, tá? E cada ato ali praticado tem custas e você recolhe, tá? E se você quiser uma segurança a mais, recolha a mais. Recolha a mais, tá? Porque você não tem a chance de complementar se por acaso você se equivocou no recolhimento do preparo. Ok?